A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e podemos mais uma vez cultuar a Deus e louvá-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É uma satisfação, uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez nesta quarta da libertação. E antes de ler a palavra, agradecer uma vez mais ao pastor da igreja, o pastor Paulo, que é ele quem dá o aval, aprova aqueles que vão pregar aqui na igreja. E eu louvo a Deus por ainda ter essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, um amigo, servo de Deus, que sempre também está nos facultando essa oportunidade de estar aqui com os irmãos cultuando ao Senhor. Também extensiva a minha saudação ao pastor Lucas Bueno, os demais obreiros que aqui acompanham, inclusive o pastor Humberto, meus parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe prospere, que Deus continue nos dando graça. Eu quero fazer um pedido de oração em favor da irmã Carla, minha esposa. Ela não veio porque ficou em casa com muita dor no ouvido, né? Está doendo bastante, e ela ficou ali debilitada, e eu peço aos irmãos que orem por ela para que Deus restabeleça a sua saúde. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, estão dizendo que o som ali não está saindo muito bem. Não está saindo ali. Está dando para ouvir agora, irmãos? Dá não, né? Mas vai já resolver. Glória a Deus. Domingo eu estive pregando aqui, na hora da mensagem também. Depois a minha esposa contou que alguns irmãos estavam sem ouvir. Quando vocês estiverem ouvindo bem, vocês dão um sinal aí atrás, principalmente, tá bom? Já está dando para ouvir aí atrás? Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu repetir aqui o pedido de oração pela minha esposa, a irmã Carla, que ficou em casa. E os irmãos abram comigo a Bíblia em Mateus capítulo 25. Vamos ler dos versículos 6 a 10, para fazer um contexto, para contextualizar, tá bom? Mateus 25, 6 a 10, Mateus 25 é um texto conhecido. Vamos fazer a leitura sem perda de tempo. Acompanhe comigo, você que pode. Você que está em casa, pelas redes sociais, acompanhe conosco. O texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas ou nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Preste muita atenção nessa frase. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Quando eu cheguei aqui, nosso irmão Márcio estava louvando a Deus com a alegria e a graça de sempre, a convicção, e ele mencionou o fato de que cristãos verdadeiros, nascidos de novo, cônscios da sua fé, não hesitam em falar sobre o céu. E às vezes, quando nós utilizamos essa expressão cristãos verdadeiros, soa para alguns como se nós quiséssemos julgar a fé alheia, e não é isso. Nós não estamos aqui para dizer quem vai entrar ou quem não vai entrar no céu. Nós não podemos determinar isso, mas a Bíblia que nós lemos, a palavra de Deus, nos ensina direta e claramente quem são aqueles que de fato podem considerar-se cristãos autênticos e verdadeiros.
Até porque a Bíblia é um livro que reprova veementemente a hipocrisia, a duplicidade. Basta lembrar da igreja de Laodiceia, aonde o próprio Cristo condena a sua forma de vida. E nós estamos aqui diante de uma parábola que vai nos mencionar aspectos escatológicos, ou seja, vai nos falar desse preparatório para entrar no céu. Eu sempre costumo dizer que eu faço diferença entre a matéria e escatologia. Eu acredito que existe, ao meu ver, e você não precisa concordar, a escatologia informativa. E o que é escatologia informativa? São aqueles fatos que nos informam o desenrolar da história da humanidade, como vai ser a segunda vinda de Cristo, as coisas que vão haver na eternidade, no céu, o que nós viveremos, essa nos informa. Mas ao longo dos anos eu tenho adotado, como pregador do Evangelho, a chamada escatologia prática preparatória. Por quê? Porque de nada me valerá saber tudo sobre o céu e não estar preparado para entrar nele. De nada me valerá me alegrar com as informações que as ruas são como ouro, que a cidade é de ouro puro, que lá teremos coroas, seremos recompensados. No entanto, são tantas maravilhas que para chegar lá a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que ao encontram. Mais apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida eterna, e são poucos que vão entrar por ela, e eu creio que estou olhando para os poucos, ou alguns dos poucos, que vão adentrar nessa porta para entrar na eternidade. E nós estamos diante da famosa parábola das 10 virgens, uma parábola que traz discussões, controvérsias, debates. As pessoas passam dias, horas e meses tentando dar as suas opiniões sobre esta parábola. E a gente sabe que esta parábola gera, de fato, muitos debates e muitas discussões. Porém, desprovido da intenção de dificultar o alcance do teor reflexivo que essa passagem pode nos proporcionar, eu gostaria de observar alguns pontos importantes com os irmãos, fazer uma aplicação, principalmente quando pedir aos irmãos que relembrassem aquela frase sobre a ideia de compartilhamento do azeite com as chamadas virgens nécias ou loucas. Em primeiro lugar, quando a gente olha para essa parábola, nós precisamos destacar, preste muita atenção nisso e pregue, ensine isso. Qual é o seu principal objetivo? Tudo que Jesus ensinava tinha um objetivo. Qual é o principal objetivo dessa parábola? Você pode deixar de lado virgem nécia, virgem louca, você pode deixar virgem prudente, lâmpada, deixar tudo de lado e sintetizar a palavra olhando para o versículo no número 10 e o versículo de número 13. Olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as que estavam preparadas, entraram com eles para as bodas e fechou-se a porta. Então, o principal objetivo dessa parábola é dizer que todos precisam estar preparados. Diga comigo, preparados. Eu não sei se você está, não quero julgar, mas desejo que você esteja, porque de fato somente quem estiver pronto, preparado para aquele dia, entrará de fato nas bodas do Cordeiro na eternidade. E o ensino de Jesus aqui nos leva, nos direciona à chamada vigilância e ao preparo espiritual que deve ser contínuo, cotidiano. Todos os dias nós devemos observar a nossa vida. Eu amo o Salmo 139 e percebo que alguns julgam aquele salmo como de um pecador arrependido, alguém que está pedindo restauração e misericórdia. Pelo contrário, quando eu olho para o Salmo 139, percebo que Davi, ou o salmista que escreveu, alguns atribuem a Davi, está vivendo o melhor dia de sua vida, os melhores dias, mas ele não quer ser enganado pelo seu próprio coração, visto que Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nosso coração pode nos enganar, e para não estar enganado e saber se ele estava bem 100% diante de Deus, pastor Lucas sabe o que Davi diz? Ele diz: tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar, o meu agir. De longe tu penetras os meus pensamentos. Se eu subir aos céus, como através da oração, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, em tempos de angústias, até ali a tua mão há de me guiar. Se eu me detenho nos confins dos mares, ali a tua destra me susterá. Para onde fugirei da tua presença e para onde me ausentarei do teu espírito? E ele
ele termina o salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. E aqui está a beleza do salmo: vê se há em mim algum caminho mau e faz o quê? Guia-me pelo caminho da justiça. Quantos querem ser guiados pelas veredas retas? É isso que devemos orar todos os dias. É triste quando um cristão se sente autossuficiente, que está 100%, quando na verdade todos os dias as nossas fragilidades denunciam o quanto precisamos de Deus. E o próprio Deus sabia o quanto precisávamos dele, que ele disse: olha, as minhas misericórdias vão ser a causa de vocês não ser consumidos, elas serão novas a cada manhã, e todos os dias a graça e a misericórdia nos seguem, como já foi cantado aqui esta noite. Então veja bem, é necessário um contínuo preparo da parte de Deus. E neste contexto, esse propósito é reforçado em Mateus 24, 42 e 44. Olha só o que diz o texto escatológico: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, a entrada na eternidade só é permitido àqueles que estão preparados. E por falar em preparo, ao pensar nessa palavra, deixa eu dizer algo extremamente importante, de que eu não me canso de pregar, e se eu fosse você, de toda a mensagem, a parte principal que eu levaria para casa seria essa: preparo é uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou. Eu gostaria que você repetisse isso aqui na sua casa, só a título de memorização. Diga após mim: preparo é uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou. Antes de confirmar isso, permita-me dizer que o cenário mundial já está preparado para a volta de Jesus, irmãos. Eu sei que a coisa pode e tende a piorar. Não é uma boa notícia, eu não sou profeta do caos, mas eu também não posso fugir da realidade. As coisas estão afunilando, estreitando. Inclusive hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou revisando, eu tenho pelo menos 3 ou 4 livros guardados, além daqueles que pela bondade de Deus eu já escrevi. E hoje eu estava revisando, preparando o 3º volume na área de esboços, e ali me acabando, e olha que para escrever um livro eu levo tempo, e preparando mesmo ali, estudando. Aí de repente eu fui assistir alguns vídeos para ver se eu mesmo conseguiria preparar o material para fazer o livro. Foi quando eu descobri, não sabia, já faz tempo, uma tal aí de um chat de inteligência artificial, que as pessoas jogam tudo que eles quiserem lá, e todo aquele programa faz tudo, mas tudo, inteiramente tudo, trabalha como serviçal, como empregado. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu aqui lutando, perdendo sono noite e dia, e as pessoas hoje jogam um texto na internet e trazem tudo preparado. É TCC, é livro, é tudo que você imaginar, aquelas inteligências artificiais fazem. E a gente fica pensando: que mundo e que tempo é esse em que a gente vai vivendo, em que a tecnologia está indo para um nível tão absurdo, que daqui a pouco os seres humanos estarão aí feitos zumbis, dependendo inteiramente da tecnologia, e isso inclusive entrando pelas portas da igreja. Falar de violência nem se diz, falar da promiscuidade nem se menciona, falar do aumento do pecado. Então, tudo que nós vemos em nossa volta nos mostra que Cristo já poderia ter voltado. Então ecoa a pergunta: por que Cristo não voltou? E aí eu lhe falo 3 possíveis razões bíblicas, porque eu não poderia dar razões pessoais, mas bíblicas. Em primeiro lugar, eu acredito piamente, lendo a Bíblia, que Jesus ainda não voltou, porque Deus, o Pai, o soberano, o Senhor de tudo, não deu a sua palavra de ordem. Deus é quem continua no controle, nada se move sem uma direção de Deus, sem uma ação de Deus, sem uma ordem de Deus. E o dia em que o Pai levantar do trono e dizer: chegou a hora, o Filho descerá dos céus para buscar a sua igreja. Pastor Marcos, isso está na Bíblia? Está. Ouça e glorifique a Deus. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus com alarido e grande glória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, cadê os crentes vivos? Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele.
Essa palavra de ordem está para acontecer. E essa ordem, irmão, não tem magistrado, não tem poderoso, não tem homem rico que invalide essa palavra, porque vai sair da boca daquele que falou e tudo criou, daquele cuja palavra é poderosa. Quando ele der a sua palavra de ordem, então o Filho virá nas nuvens com poder e grande glória. A segunda razão pela qual Jesus não voltou reside no fato de que Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados. Meus irmãos, enquanto nós olhamos para os homens zombando de Deus, para os homens de uma vida dissoluta, para os ímpios prosperando de forma corrupta, e ficamos às vezes até, quem sabe, revoltados como Jonas, Deus está olhando para essa humanidade com tanta misericórdia, mas com tanta misericórdia que você não faz ideia. Eu fico pensando no texto de Gênesis capítulo 4, pense bem nessa reflexão. Os 4 primeiros capítulos de Gênesis nesses últimos dias têm me feito pensar muito. Porque nós não temos muitas informações, mas observe que quando Caim mata o seu irmão, naquele nível de violência absurda, já um homicídio nos primórdios, a Bíblia diz que ele será maldita a terra também, que abriu a boca para receber o sangue de seu irmão. Caim olha para Deus e diz: é tão grande o meu pecado, é maior do que aquele que não possa ser perdoado, então quem me encontrar vai me matar. Sabe o que Caim está dizendo? Ele está dando a sua própria sentença: o meu pecado me levará à morte. Vem Deus então e diz: eu vou colocar uma marca em ti, para que ninguém te mate, porque qualquer um que te matar será vingado 7 vezes. 2 perguntas ecoam em minha mente. Primeiro, com quem Caim aprendeu sobre perdão? Da onde ele tirou a ideia de ser perdoado? Eu só tenho uma direção para pensar usando o texto bíblico. É olhando para o Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Qual era a sentença do pecado deles? No dia em que comeres daquela árvore, certamente morrerás. Certamente o que, igreja? Mas eles não morreram de imediato. Pelo contrário, Deus olha para eles e os expulsa do jardim para que eles não comam da árvore da vida. Ao expulsá-los do jardim e não matá-los de forma enigmática, mas que podia ser absolvida, Deus está dizendo: você merecia a morte, mas não vai morrer. Eu estou te perdoando e apenas te punindo, te lançando fora do jardim. Enquanto muita gente só vê maldade em Deus, está na hora de olhar misericórdia, porque de fato Ele é misericordioso. E eu olho para essa humanidade e vejo que Ele está dando tempo para os homens se arrependerem, porque naquele dia ninguém vai reclamar que não teve oportunidade. E isso está na Bíblia, está assim, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, como algumas as têm por demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que Ele é longânimo, misericordioso, querendo que todos se arrependam. E nesse quesito eu tenho uma notícia para os crentes aqui, para vocês que estão aqui, que estão me assistindo, que ainda não têm os seus familiares salvos. Se você acreditar, amém, eu vou falar isso amparado na Bíblia. Se não acreditar, não posso fazer nada. Sabe de fato por que Jesus não voltou? Recebe essa palavra porque é profecia, porque Jesus vai entrar na tua casa, vai salvar seu pai, vai salvar sua mãe, vai salvar seus irmãos, vai salvar sua família. Eu creio que Deus tem livrado os teus familiares, pois o salário do pecado é a morte, mas eles não morreram. Por quê? Porque tu ainda estás na presença de Deus, e estando na presença de Deus, tem livramento para a tua casa. E eu creio que em breve você vai convidar muitos irmãos para um culto de ação de graça na sua casa, porque o filho voltou, a filha voltou, o casamento foi restaurado, vidas foram salvas, porque Jesus está dando tempo à humanidade para se arrepender dos seus pecados. Mas em último lugar, qual é a razão de Jesus não ter voltado? Lembra de preparo? É isso mesmo. E permita-me dizer-lhes que agora eu não vou falar, irmãos, como juiz, possa ser que soe assim, eu também sou réu, mas se quiser receba como profeta. Jesus não voltou porque tem muita gente que está na igreja, mas não está preparado para entrar no céu, irmãos. Muita gente que está no nosso meio, que tem as características e até a aparência de um cristão, mas que de fato não estão prontos. Isso é uma realidade tão gritante, irmãos, que pouco hoje se fala sobre a eternidade e a entrada no céu. Estamos ensinando mais os crentes sobre as coisas da terra do que sobre as coisas da eternidade.
Quando Paulo diz aos coríntios, não atente nas coisas que se veem, mas atente nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. Antes nós cantávamos, pregávamos, falávamos mais do céu, mas estamos com os pés tão presos na terra que nem precisa a lei da gravidade. É porque estamos projetando para a terra, o futuro é para a terra, os compromissos são para a terra. Mas se você ainda sente a graça do céu permeando a sua alma, você está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o céu é o meu lugar de origem. Permita-me uma pergunta introspectiva e reflexiva. É para todos nós, incluindo este que vos fala. Se fosse hoje, se fosse agora, este exato momento, imagine o que sucederia se essa trombeta soasse agora. O que fazer com os pecados escondidos? Com as coisas não confessadas? Com a duplicidade de vida? Com aquilo que está oculto e que muitos estão acreditando em dizer assim: eu não preciso mais falar nada porque Deus sabe. Essa frase Deus sabe está rodeada de engano. Não é o fato de Deus saber que a gente não precisa resolver. Se Deus sabe, então aproveitemos que Ele sabe e resolvamos as demandas pendentes. Posso dizer uma frase, você adora? Ele não quer que você fique aqui. Ele não quer que você perca o soar da trombeta. E é tão sério que Ele não quer, que Ele te trouxe aqui para ser restaurado, para ouvir uma palavra de renovo e sair daqui dizendo: estou pronto para o lar, estou preparado para a eternidade. Eu posso dizer algo para você adorar a Deus? O Espírito do Todo-Poderoso desceu aqui nesta noite através da palavra para te restaurar, para te perdoar, para te renovar e dizer: eu é quem te preparo para ir para os céus. Deus vai arrancar essa angústia. A pendência é difícil de resolver, mas Ele está entrando com providência, diz o Senhor. Você encontra resistência, mas a porta está se abrindo. Se prepare, porque o diabo disse que você ia ficar presa e preso nesse pecado. Não, as correntes estão sendo quebradas essa noite e você entrará na eternidade. Meu Jesus, Salamando Begácia, Herai que mandou a surra candagai. Eu posso pedir que você faça uma oração, não para mim, porque eu não recebo oração, só o que você recebe. Coloque a sua mão sobre o peito, se você é crente sincero, e diga: meu Senhor, Tu és o Deus que me sustenta, Tu és o Deus que me prepara. Que toda falta de preparo que ainda permeia a minha alma seja lançada por terra, e a partir de hoje o meu preparo seja ainda maior na Tua presença. Se você orou com sinceridade, receba um sinal da graça e da presença de Deus que está nesta casa mais uma vez, alcançando a sua alma. Estou vendo gente chorando daqui, estou vendo gente balbuciando palavras de adoração. É o Deus que te conhece e não vai deixar você ir para o inferno. O inferno não é a tua morada, a tua morada é aquela que o Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Mas voltando a concentrarmos no texto, preste bem atenção, porque aqui é o caminho para o final. Esse texto nos leva a entender fortes verdades sobre a necessidade de preparo. Talvez se eu perguntasse para vocês por que a necessidade de um preparo, vocês diziam: claro, é porque a gente tem que estar preparado. Mas o texto, ele nos traz detalhes. É preciso entender por que as lâmpadas, por que as vasilhas de reserva, por que azeite. Vamos entender um pouquinho disso? Se você pesquisar, se você estudar, é um leitor, um pesquisador, estudioso, você vai ver que a cultura judaica nos apresenta vários fatos sobre o casamento judaico, como por exemplo, durava 7 dias, como por exemplo, no 4º dia o noivo poderia desistir se encontrasse algum defeito, alguma coisa que acusasse que a noiva não estava pronta. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que o fato daquelas virgens, que eram donzelas, convidadas para algo específico e especial. Pastor, para que elas foram convidadas? Os casamentos eram feitos à noite. E como naquela época não havia a chamada iluminação pública, aquelas lâmpadas serviam para iluminar o trajeto do cortejo.
Um cortejo com convidados, com amigos, aonde o noivo saía na frente. Eles louvavam, eles se alegravam e as virgens iam na frente iluminando o caminho para que ninguém tropeçasse, caísse ou errasse a direção da casa da noiva e de retorno até a casa do noivo. Quando as virgens nécias tomam as suas lâmpadas e as prudentes também, ambas sabiam que a missão era iluminar o caminho. Mas veja que na hora de se prepararem para ir até a festa de casamento, as nécias olharam para suas lâmpadas e disseram assim: sua lâmpada é suficiente. Não acreditamos que o caminho seja longo. E como o caminho é curto, basta levar as lâmpadas e vai dar para iluminar até a casa da noiva. No entanto, as prudentes pensaram de forma diferente. A forma que eu e você temos que pensar, sabe como elas pensaram? Bem, nós não sabemos o trajeto, não sabemos a rota, não sabemos quanto tempo durará esse caminho. E como não sabemos, é melhor se preparar. Porque se no meio do caminho esse azeite faltar, haverá trevas e escuridão, o caminho não será iluminado e todo o cortejo será interrompido de caminhar, porque não há luz para conduzir o cortejo. Enquanto umas estão dizendo o que temos é suficiente, as outras estão dizendo vamos nos preparar, porque a gente não conhece a trajetória. Esse retrato é o nosso na atualidade. Nós estamos achando que vir só na quarta é suficiente. Para você que fica em casa com muito carinho e temor e só vem no domingo e olhe lá, você acha que um domingo por mês é suficiente? Para você que vem na ceia e diz assim, hoje é ceia, então eu preciso ir ceiar, até porque o pastor precisa me ver. Você acha que vir numa ceia é suficiente? Mas eu lhe pergunto, você sabe a trajetória? Você sabe quantos quilômetros tem o caminho? Você sabe que hora vai chegar na casa da noiva para conduzi-la de volta até a casa do noivo? Você não sabe que pode haver uma demora, como o texto nos indica? Porque o texto diz que agora o noivo, propositalmente, era proposital. Hoje algumas pessoas dizem, a noiva tem que se atrasar para chegar com aquele impacto. Naquela época quem se atrasava propositalmente era o noivo. E como ele se atrasa, a Bíblia diz que tardando o noivo, todas as virgens são tomadas de sono, diga comigo, todas. Então preste atenção, não foram só as nécias que dormiram, as prudentes também, indicando assim que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque o mal sucede a todos. E elas estão dormindo, um sono pesado. No entanto, há um detalhe que precisa ser lembrado, umas dormem despreparadas, outras dormem preparadas. Porque mesmo que você tenha dias difíceis e dias de fraqueza, ainda assim você não pode desistir e continuar preparado para ir para os céus. Bíblia diz que à meia-noite ouve-se um grito, um clamor que diz, eis o noivo, saiam ao seu encontro. Diz a Bíblia que todas se levantam e de repente as nécias vão olhar para suas lâmpadas, lamparinas, um reservatório com um pavio de linha, com um líquido inflamável dentro, o azeite, que ficava queimando mediante a combustão. E quando elas olham para as lâmpadas, estavam quase se apagando. Elas sabiam que não era suficiente. Diga comigo, quase. Tem muita gente assim, irmãos. E às vezes a gente olha para essas pessoas e diz assim, nada, esse aí está quase. Mas você sabia que quase traz um contexto de esperança? Porque você está quase, mas ainda não desistiu. Você está quase, mas ainda não morreu. Você está quase, mas ainda não saiu. E a boa notícia é que você não vai desistir, você não vai morrer, você não vai sair, porque aquele que conhece o quase está descendo aqui essa noite para pegar em tuas mãos e dizer, eu estou aqui para renovar as tuas forças. Quem nunca se achou no quase, pastor Humberto? Ou vai me dizer que todos os teus dias são dias de um crente poderoso e forte? Quem nunca quase desistiu de tudo? Quem nunca quase disse, não prego mais, não canto mais, não congrego mais, mas o noivo desceu ali aquela noite e te disse, vai permanecer firme, porque eu te conheço e posso te renovar. Glória a Deus!
Quem estiver no quase nessa noite, se prepare, sairá daqui renovado, renovada, restaurado, porque Deus te conhece. Opção delas, correr para as prudentes e começar no desespero dizer: por favor, deixa eu parafrasear, compartilhe conosco do azeite de vocês. A gente sabe que vocês têm reserva, nos ajudem. Posso aplicar isso aqui? É crentes desesperados, pedindo ajuda para aqueles que eles acreditam que são possibilidade de ajuda para eles. Quem nunca pediu ajuda? Quem nunca olhou para um servo de Deus admirável, estimado, que a gente vai em direção dele e diz: ô irmão, ora por mim. Principalmente se a gente sai de um culto desse e ele fez uma oração poderosa, no final do culto a gente vai: irmão, ora por mim. Ou seja, a gente começa a depender de alguém que a gente acredita que é mais forte. Porém, deixa eu dizer uma coisa a você: isso aqui não é má disposição para ajudar. Longe de estarem indispostas a ajudar as nécias. Vamos entender o contexto? Vamos lá. Quem era o responsável, o dono de todo aquele trajeto até o casamento? Obviamente, o noivo. Para quem aquelas virgens estavam contratadas a trabalhar e a prestar um serviço? Obviamente para o noivo. Já pensou se elas compartilham o azeite e ainda assim no meio do caminho falta tanto para as nécias como as prudentes? Sabe qual seria a máxima? Ambas haviam falhado na missão com o noivo. Deixa eu dizer uma coisa para você: viva por você primeiro. Você não pode salvar seu pai, sua mãe, seus filhos e seu esposo. Salvação continua sendo individual e a nossa casa precisa saber disso. Salvação continua sendo única. Então eu não posso pegar na mão de ninguém e levar para o céu, porque se fosse assim, podia deixar os filhos viver de qualquer maneira, a família viver de qualquer maneira, e quando Jesus estivesse voltando, dizia: agora eu pego na sua mão, vamos lá. Não! Cada um de nós prestará contas diante de Deus. Cada um de nós tem uma missão. E agora eu vou dizer uma frase. Elas estavam dizendo para as nécias: nós não podemos falhar com o noivo. Se nós dermos o nosso azeite, falharemos com ele, e a gente não pode falhar. Porque você já pensou? Vamos trazer agora para o literal. Se o azeite não dá para iluminar o cortejo, que vergonha não passaria o noivo? Que vergonha não seria para aquele casamento? Semelhante ao casamento que Jesus foi, vergonhoso seria ficar sem vinho. O desespero de Maria e de todos é porque agora ainda faltavam dias para a festa e o vinho acabou. Os noivos ficariam na vergonha, mas veio Cristo e faz um milagre para arrancar a vergonha. Sabe o que eu estou dizendo? Se o azeite não é suficiente, a quarta da libertação está com os céus abertos para derramar azeite suficiente para você não falhar na sua trajetória, mas ir até o fim. Quantos aqui não querem falhar com o noivo? Isso, levante a sua mão e diga: eu não posso falhar com ele. Deixa eu ver se eu consigo ouvir essa frase: eu não posso falhar com meu noivo. Eu tenho que continuar iluminando, até porque eu sou sal da terra, a luz do mundo, e não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você que me ouve, eu te pergunto: queres falhar com o noivo? Vais falhar com quem não falhou contigo? Ô irmãos, pensamento de desistência existe, de apostasia existe. A gente percebe pessoas, às vezes alguém pergunta por que é tão fácil para algumas pessoas se desviarem. Não é que seja fácil. Basta você olhar para um desviado e dizer assim para ele: fulano, por que você não volta para a igreja? Você sabe qual é a resposta da maioria? Eu lhe digo: porque eu não tenho forças. Qual é a resposta? Vamos lá, pode dizer qual é a resposta? É isso que eles dizem. Aí eu fico pensando, pedem força para voltar, mas eu pergunto: pediram força para sair? Porque voltar não é questão de força. Voltar é questão de escolha, de decisão. Porque se eu for esperar por força, quem espera por força, irmãos, está sendo enganado pela sua própria mente. Até os crentes que aqui estão dentro: por que você não ora mais? Porque não tem força. Por que você não lê mais? Porque não tem força. Por que você está congregando mais? Porque não tem força. Não é força, é decisão.
Quando eu decido, aí aquele que tem toda a força, todo o poder diz: então eu vou te dar força, porque eu já te conheço. Irmãos, aqui dentro ninguém engana Deus. Ninguém diz assim: eu quero, mas não consigo. Ele sonda e diz: você não quer, você está mentindo. O que você queria mesmo é estar nas baladas. O que você queria mesmo era cigarro, prostituição, bebida, vida promíscua. É isso que está dentro do seu coração. Agora ele também sabe quem tem perdido para o inimigo, quem tem cedido ao pecado, mas na alma está gritando: eu quero Deus, eu quero a presença dele, eu quero a graça dele. E é por isso que ele não desistiu e nem vai desistir de você, porque ele sabe a tua decisão. É uma questão de escolha dentro de nós. Quando aquelas prudentes levaram azeite, elas estavam tão prevenidas que elas escolheram caminhar prevenidas e não caminhar desapercebidas. Estamos vivendo dias difíceis. Tem dia que a gente em casa chora, se angustia, pensa em outros irmãos cuja mente são mais fracas. Sabe de notícia de gente que está cedendo ao pecado, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem um sentimento que a igreja não pode perder, é o sentimento de olhar alguém caído, de olhar um irmão saindo da igreja, alguém se desviando e ficar olhando como se não fosse nada. Está na hora da gente se angustiar por isso de tanta gente desviada que a gente tem hoje. Tem muita gente saindo das nossas igrejas. E sabe o que alguns dizem? Deixa lá. Quem mandou sair? Deixa, ou outros ficam esperando pelo pastor para buscar. Não, irmãos. Quem precisa buscar somos nós. Eles são nossos irmãos. E assim como foram eles, escute isso aqui que pese na sua mente, poderia ter sido eu e você. Quem está numa situação decadente só precisa de alguém que de fato se torne um samaritano, que a gente chama de bom, mas alguém cujo coração está preparado para atar feridas, para pegar sobre os ombros, descer da sua própria montaria, colocar o ferido e levar até a hospedaria. Quando as nessas viram que não dava para ser compartilhado, disseram: vão lá comprar. Vão comprar, porque se vocês comprarem, ainda dá tempo, mas não dava mais. Porque a Bíblia diz que chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você sabe que hora deveria ser percebido, e eu estou caminhando para o final, de que o azeite não era suficiente? Foi no momento em que elas estavam dormindo. Se elas não tivessem dormido, dado o cansaço, elas já tinham olhado que a lâmpada estava se apagando e daria tempo ainda de adquirir o azeite necessário para a lâmpada, porque o noivo ainda demoraria a chegar. Tempo é um fator que a gente se reclama que não tem, mas se tem algo que a gente precisa agradecer a Deus, de fato, é o tempo e a oportunidade que Ele tem nos dado para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não vamos dizer para Deus, porque isso é até um pecado terrível, que nós não temos tempo de buscá-lo, de estar na sua casa, de servi-lo, porque isso é mentira tremenda. As visualizações na internet permeiam até as 4, 5 da manhã. Como é capaz um cristão de ficar até as 4, 5 da manhã rolando a tela do celular e depois dizer para Deus que não tem tempo de buscá-lo? Não vou nem falar com a amplitude das séries, mas a elas que tem 300 capítulos, 400 capítulos, e tem gente que fica ávido, roendo as unhas, dizer: eu preciso terminar, eu preciso assistir, mas não tem coragem de passar 5 minutos lendo a Bíblia Sagrada. Tem aquele que diz: eu não perco meu jogo por nada, eu vou no culto depois. Ele fica ávido, briga com a família, passa por cima de todo mundo e diz que não tem tempo para buscar a Deus. E ecoa até hoje a mensagem que parece ser evangelística, mas também é para a igreja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem perverso o seu caminho e o iníquo os seus pecados, e se achegue ao Senhor enquanto é tempo. Romanos 13:11, isto digo a vós que conheceis o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque dentro de um poucochinho de tempo,
Aquele que há de vir, virá, e ele não tardará. Posso dizer uma notícia e você vai recebê-la ficando de pé no nome de Jesus. A notícia é boa. É extraordinária. Qual a notícia, pastor? Você promete que vai adorar a Deus? Ainda dá tempo de receber azeite de reserva. Opa, pregar aqui para o irmão que deu glória a Deus. Vamos lá. Ainda dá tempo de receber azeite de reserva, meus irmãos. A menos, talvez você não adorou, não deu glória a Deus, a menos, escute bem, a menos que haja duas opções aí, tá? E eu quero acreditar na primeira, tá bom? A primeira é que você já tem, tá cheio. Você que tá cheio, no final do culto eu vou estar lá na porta, coloca a mão na minha cabeça, tá? Para eu me encher também. Você que está assim pingando, transbordando azeite. Diz o chavão que nem pastel de rodoviária, pouca carne, muito óleo. Você que está assim. Ou a segunda opção, você está fazendo caso, ou não faz caso, da necessidade do azeite. Não faz caso de ser uma pessoa tomada pela presença do Espírito Santo. Eu vim da minha casa sozinho dentro daquele veículo, gritando, dizendo, me enche. Para suportar o que está vindo por aí, só uma mulher cheia, um homem cheio do Espírito Santo. E deixa eu dizer algo para você, escute para você se alegrar. Não limite o ser cheio do Espírito Santo, e isso é bom, a falar algumas línguas no culto, ou a chorar um pouquinho, não. Para você ser cheio, não é cheio só apenas quando sente, mas quando precisa sentir. Como assim, pastor Max? Às vezes você acha que ele nem está lá, que nem tem nada do Espírito, mas basta dar uma conversada com os céus, e os céus vai se manifestar e mostrar que o Espírito está dentro de você. Quer ver como tem gente cheia do Espírito Santo aqui? Eu já estou ouvindo glória a Deus em línguas estranhas. Ah, pastor, eu acho que não sou cheio, não. Mentira, você é cheia, você é cheio do Espírito. Basta tentar que Ele está na tua vida e revelar a tua adoração diante dEle, e você verá quanto azeite tem aí dentro da sua alma. Quantos aqui querem receber mais dele? Só levante a mão, não é para mim, é para ele. Levante a mão por gentileza. Senhor, tu sabe quem está de mão levantada de forma sincera. Tu sabe quem está precisando de reserva. Eu sou o primeiro nessa noite. Aonde houver alguém precisando de reserva, como eu estou vendo aqui, transborda ele e ela agora, meu Deus. Eu não posso deixar de formular um convite. Remando, eu estou ouvindo línguas estranhas. Essa igreja aqui ainda fala em línguas estranhas, não fala? Aleluia, não se prive de falar em outras línguas. Quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. Você que não é batizado, receba o batismo agora. Pastor, eu nunca falei em línguas, então aproveita que Deus está derramando a glória dele aqui, e fala em línguas pela primeira vez. Eu tenho 3 convites. Continue de olhos fechados, por gentileza, para não constranger ninguém. Antes do Márcio cantar, eu tenho 3 convites. Primeiro é você que está aqui, está afastado, ou não é crente. Você ouviu a palavra e ela te tocou. Volta para Jesus hoje. Você que está afastado, volta hoje, porque o Senhor está te chamando. Onde está a primeira pessoa que ainda não tem entregado a sua vida para Jesus e hoje quer sair daqui salvo e preparado para entrar no céu? Cadê você? Eu estou lhe esperando. Se o irmão e a irmã estiver ao lado de uma pessoa assim, traga ele aqui. Me parece que já está vindo alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero é ganhar almas para Jesus. Algum irmão pode acompanhar ele, um obreiro, um pastor, acompanhe. É mais uma alma que o diabo pede. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode acompanhá-lo e orar com ele. Tem mais alguém para se reconciliar esta noite? Eu vou repetir o convite. Você que está afastado ou afastada, precisa voltar para Jesus. Sai do seu lugar agora e vem. Está vindo a segunda vida para Jesus. Glória a Deus. É azeite sendo derramado aqui essa noite. Aonde está a terceira vida para voltar para Jesus? Ei, moça, ei, rapaz, corre antes que seja tarde. Corre antes que morras no pecado. Corre
Corre antes que o diabo te jogue um laço. Você que está na internet, diga: eu volto, eu me reconcilio, eu quero entregar a vida para Jesus. Enquanto este se decide, em segundo convite, preste atenção nesse convite. Você que está dizendo: pastor Max, essa palavra me confrontou, essa palavra falou comigo. Só um pouquinho mais baixo para mim aqui os instrumentos. Pastor Max, essa palavra falou comigo, me confrontou, e eu preciso de uma oração restauradora. Eu quero sair daqui cheio e cheia da presença de Deus. Tem uma criança aqui, irmão, mais sensível de que muitos adultos, glória a Deus. Você que está me ouvindo e precisa dessa oração, sai do seu lugar, porque eu quero orar por você. Venha. Só você que precisa. Quem não precisa pode ficar aí tranquilo, mas quem precisa dessa oração de renovo, tem gente aqui chorando, glória a Deus. Ele vai te perdoar, Ele vai resolver as pendências. Vem. Canta, Márcio, canta, meu amigo, canta. És adorado. Você que está aqui na frente, baixe a sua cabeça e fique adorando a Deus. Há um mover do Espírito aqui essa noite. Que mande overá, suíderamas. Enche do Espírito Santo as vidas aqui essa Mas noite. nada te comparará. Enche do Espírito Santo as vidas com a esta glória noite. que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem. Terceiro convite, se você estiver me ouvindo, você que chegou aqui doente, pode continuar cantando, Márcio. Você que chegou aqui enfermo e crê que Jesus Cristo cura, sai do seu lugar para receber a cura. Sai do seu lugar para receber o milagre. Eu quero orar para Jesus te curar essa noite. Jesus vai te curar essa noite. Jesus vai te curar essa noite. Jesus Cristo vai te curar essa noite. Jesus Cristo vai te curar essa noite. Jesus Cristo vai te curar. E você que não precisa, adore a Ele. Você que não precisa vir à frente, adore Ele. O Messias aguardado, Ele vem buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas venha receber de Deus. Venha receber de Deus. Eu quero convidar os crentes que são batizados por um minuto para orar em línguas junto comigo, porque enquanto nós orarmos em línguas, coisas maravilhosas vão acontecer aqui. Segura só um pouquinho, meus preciosos, aí os instrumentos e o som. Escuta esse barulho que a igreja precisa. Todos os batizados sejam tomados pela glória de Deus agora. Vamos escutar, irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cura agora, Jesus. Arranca o câncer agora, Jesus. Arranca as dores agora. Olha aqui, irmão, voltou para Jesus e já está falando em línguas estranhas. Olha isso aqui. o Messias aguardado, Voltou e já está falando em línguas estranhas. Olha isso aqui. Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã. Eu ainda vou orar por você. O céu vai aparecer, Meu Deus. e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas
Eu quero orar pelos irmãos e entregar o microfone. Não saia daqui, eu quero orar por você. Eu quero pedir uma coisa para vocês que vieram à frente. Vocês não vão pedir nada, deixa que eu peço para vocês. A única coisa que vocês vão pedir é assim, ó: me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Feche os olhos e mergulhe nesse pedido. Este homem voltou hoje, já foi renovado, está tomado pela presença de Deus. Aleluia. Vai dizendo: me enche. Nós aqui vamos orar por vocês. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, a glória e a honra pertencem a Ti, mas a alegria é nossa. Essa casa está tomada pela presença do Teu doce Espírito. Senhor, essas pessoas estão aqui para receber restauração, renovo e cura. Olai, chomenderracia. Senhor, remanda rassura, calamanda racia. Ramai, chorecandarai. Separa ela para a Tua obra hoje. Separa ela para a Tua obra hoje. Separa ela e mostra a Tua vontade para a vida dela hoje. Receba o peso da glória de Deus. Cura os doentes, cura os enfermos, renova aquele que está caído. Olha para essa criança chorando na Tua presença. Enche ela do Teu Espírito. Ó Deus, vai tocando as vidas que se reconciliaram. Continua abençoando o pastor Marcelo, o pastor Lucas, o pastor Humberto, todos os Teus servos que aqui assistem nesta casa. Continua dando graça ao Teu povo. Aos que estão em casa também sejam alcançados, e a glória do Senhor permaneça sobre esse ministério, em nome de Jesus. E enquanto eles cantam, abrace pelo menos 3 pessoas e diga: nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, nós vamos.